Peço aos senhores vereadores convido para tomar seus assentos. Bom dia especial aos maranguapenses aqui presentes. Estamos dando início para uma sessão. Convido o senhor secretário Hugo Filho a sentar e fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, quem está na galeria, nos assistindo via internet. Bom dia. Chamada dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paulo, Antônio Laércio Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardônio de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fonteneto Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássia Selva de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Marcelo de Freitas Filho e Ribamar Félix da Silva. Existe quórum, presidente. Existindo quórum, declaro aberta a presente sessão. E como a ata da sessão anterior está no grupo, eu já espero que os vereadores tenham lido, eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovada. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 140/2023, Emanuel Mendes Soares, Dandan. Indica ao chefe do Poder Executivo o conserto da estrada localizado de Santo Antônio do Melão, além da construção de 2 bueiros para a devida escoação da água, tendo em vista que a região se encontra intransitável, deixando os moradores isolados nesse período de chuva. Vereador Emanuel Mendes Soares, Dandan. Indicação 141/2023, Emanuel Mendes Dandan, Emanuel Mendes Soares Dandan. Indica ao Poder Executivo a reforma do cemitério da localidade do Santo Antônio do Melão. José Valber Menezes do Santo, indicação 146. Indica ao Poder Executivo a construção do muro da escola José de Souza Albuquerque, situado no distrito de Lagoa do Juvenal. O vereador está andando. Requerimento 021/2023, Afonso Cordeiro Torquato Neto, requer que seja implantado sinalização horizontal em um semáforo para a travessa de pedestre na CE 065, na altura da rua Amaro de Moraes, no bairro Outra Banda, Maranguape, Ceará. Quero me inscrever? Justificativo. O autor da referida postura justifica aos moradores e, em espécies, os alunos que frequentam a escola Paulo Salazar vêm sofrendo com a dificuldade de travessia na CE 065 de veículos trafegando em alta velocidade e de respeito aos motoristas na hora de respeito dos motoristas na hora da travessia dos alunos, podendo ocasionar acidentes fatais. Questão de ordem, presidente. Senhor secretário, eu queria pedir ao vereador Afonso para subscrever essa indicação, porque foi motivo acho que ano passado, a gente apresentou uma indicação pedindo uma passarela ali, algo que fosse colocado, já vendo aquela complicação do que é os alunos passarem aquela via no período escolar, certo? Então, queria só pedir a Vossa Excelência para
Ok, obrigado. Questão de ordem aqui também, bem rapidinho. Em relação a esse projeto de indicação do Afonso, eu acho que a gente deveria também solicitar que a Guarda Municipal, né, ficasse nos horários de saída de alunos nessas escolas que tem mais risco de acidente. Como o Fernandes Vieira lá, as faixas de pedestre lá da CE estão todas apagadas. Entre o Fernandes Vieira e o Direitos Humanos, né, que é os dois colégios dos dois lados. Então, assim, o que é que a gente vê? Solicitar que a Guarda Municipal dê o apoio nessas escolas que tem um grande fluxo de aluno, tanto no período de manhã, de entrada, como de saída. Porque é perigoso, os carros em tempo de atropelar mesmo as crianças, as mães, tem mãe que vem com a criancinha pegando no braço. Eu estou cansado de parar o carro no meio da CE ali, ligar o pisca-alerta, ver na hora que acontecer uma batida, por quê? Para deixar o pessoal passar. Então, assim, é interessante que a nossa Guarda Municipal, que o pessoal fala que ele só atua multando e tudo, que não, eu não concordo, eles colaboram também com o trânsito lá nessa questão da passagem dos alunos nas escolas, né? A gente tem o SESI, a gente tem o Paulo Sarazate, como foi colocado, a gente tem o Colégio Fernandes Vieira, todos eles ficam às margens de rodovias perigosas, né? Com o trânsito muito rápido. Eu vejo isso no SESI. No SESI sempre tem a presença da Guarda Municipal. Eu sugiro que eu faça uma nova indicação, outra indicação. Vou fazer. Indicação 148 de 2023, Afonso Cordeiro Torquato Neto. Indica ao Poder Executivo que solicite junto ao setor competente o envio de um carro fumaceiro para o condomínio residencial Vinícius de Moraes, localizado na rua João Barbosa, 659, bairro Centro. Indicação 149, Afonso Cordeiro Torquato Neto indica ao Poder Executivo que ordene o setor competente providenciar a poda de corte de árvore que apresenta risco de queda em toda sua extensão na estrada da Serra da Pirapora. Senhor secretário, só registrar os meus 10 minutos aí, por favor. Indicação 111, 2023, vereador Antônio Laércio Sampaio, indica ao Poder Executivo a reforma e manutenção da unidade básica de saúde localizada no Papoco, distrito de Papara, vereador Antônio Laércio Sampaio. Indicação 112, /2023, Antônio Laércio Sampaio indica ao Poder Executivo, setor competente para providenciar a roçagem da estrada do Papoco ao Papara, onde o ônibus da linha faz o seu trajeto. Indicação 113, Antônio Laércio Sampaio indica ao Poder Executivo a ordem do setor competente a instalação de um quebra-mola redutor de velocidade na estrada que liga o distrito de Umarizeira ao Papara, mais precisamente nas Andrades, em frente à propriedade do ex-vereador Elisiário Maia. Se não faz nem aqui dentro. Moção 033, Diego Andes Mendes de Castro. Moção de parabéns ao senhor Ronier Galvão pela passagem do seu aniversário natalino em 20 de março. Diego Andes Mendes de Castro. Indicação 147, Maria Aline Lima da Silva, indica ao poder competente providenciar o serviço de manutenção da rede de iluminação pública do distrito de Lagoa do Juvenal, pois muitos postes se encontram com suas lâmpadas queimadas. Maria Aline da Silva. Sai não, Maria. Indicação 143, Raimundo Marcel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a limpeza dos matos do cemitério do distrito de Itapebuçu. Indicação 144, Raimundo Marcel de Freitas Filho, indica ao chefe do Poder a pavimentação asfalto na rua Pastor João Antunes, situado no distrito de Itapebuçu. Tem calçamento lá? Conforme.
Indicação 45, Raimundo Marcelo de Freitas Filho, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de 2 banheiros masculino e feminino na praça do distrito de Itapeba Sul, tendo em vista que as pessoas que frequentam esse local consomem nos quiosques e os períodos da noite não têm onde fazer suas necessidades, já que o único banheiro mais próximo é o do mercado público, que se encontra fechado nesse período, que seja noturno. Indicação 143, de vereador Francisco de Alencar, indica ao Poder Executivo que o campo da Tangueira seja transformado em campo comunitário, conforme modelos existentes no município, como é o caso do Barreirão e do campo do Coité. Moção 032, Francisco de Alencar Filho, moção de parabéns à seleção de vôlei masculino, que foi campeã em 2023 da primeira etapa do Circuito Metropolitano de Fortaleza, realizado no dia 19 de março, na cidade de Paramoti. Vereador, peço permissão para subscrever. O quê? A moção. Você vai patrocinar também? Já patrocinei. Você não me chamou para o jantar no Cabana, Hugo. Ofício 003/2023, ao excelentíssimo senhor futuro vice-prefeito José Valdo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Maranguape, comunica a viagem. O vereador que se subscreve vem respeitosamente comunicar a Vossa Excelência que estará viajando para Campinas, São Paulo, na quinta-feira 23, no período da tarde, até o dia 25 de março, sábado, para exercício de advocacia, não acarretando assim despesas para os cofres deste poder. E aqui? Projeto de lei, projeto de resolução de número 09/2023, fica concedida a medalha Dr. Ageu Braga Herbert ao senhor Hermano José Moreira Gugel e adota outras providências. Diego de Castro Mendes, Diego Anderson Mendes de Castro. Esse aqui é o advogado. Ah, tá. Não. É o do povo. Eu vou ler só o cabeçalho aqui. Tudo? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape, processo 14245/2019. Ponto 4. Prestação de conta do governo em exercício de 2028, Prefeitura Municipal 18, Prefeitura Municipal de Maranguape, João Paulo de Castro Carneiro Ximenes Silva. João Paulo de Castro Carneiro Xerez Silva, brasileiro, ex-prefeito do município de Maranguape, do estado do Ceará, vem com o devido respeito a presença da Vossa Excelência, através dos advogados, assinado para apresentar esclarecimento a pedido da notificação do parecer prévio 358/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, votando pela aprovação das contas do governo em exercício de 2018. Dos fatos de direito, trata-se de análise da conta do governo municipal de Maranguape, alusiva ao exercício de 2018, de responsabilidade, onde, através do parecer prévio 358/2022, opinou o TCE pela desaprovação das contas do governo. Contudo, iremos demonstrar o equívoco
quanto à análise das contas, inclusive indo contra a jurisprudência do próprio tribunal. Antes de entrar no mérito das duas causas indicadas como determinantes para a desaprovação das contas, merece ser destacado pontos positivos da administração apuradas pelo TCE Ceará. Primeira, prestação de conta, LDO e LOAS, encaminhado tempestivamente. A promulgação financeira e cronograma exercício mensal de desembolso foram encaminhados a esse Tribunal de Contas dentro do prazo dispositivo do artigo 6 da Instrução Normativa, número 03/2000. No então TCM Ceará, abertura de crédito adicional dentro do limite prévio na lei orçamentária, cumprindo-se determinação imposta pelos artigos 163 da Constituição Federal, do artigo 3, inciso 1 da Lei Federal 4.3020 de 1964. Foi cumprido o potencial constitucional com a educação, foi cumprido percentual com saúde, suficiente de recurso financeiro para os compromissos inscrito no resto a pagar. A dívida pública consolidada encontra-se dentro do limite estabelecido no artigo 3, inciso 3, resolução número 40 do Senado Federal. Trata do processo de prestação de conta da Prefeitura Municipal de Maranguape referente ao exercício de 2018. A despesa pessoais dos poderes executivo e legislativo para o trópico em exames, destacamos exclusivamente ilicitada, tendo em vista que não houve a emissão de ato e nem indicação de qualquer ato por parte da gestão que assumiu o exercício em 2017, tendo ocasionado o número da despesa com o pessoal de maneira continuada. Existe que, ao assumir o mandato em 2017, o percentual da despesa de pessoal do município de Maranguape já extrapolava o limite de 54%. Verifica-se que o Poder Executivo deixou de repassar ao órgão da Previdência Municipal os valores consignados a títulos de contribuição previdenciária no montante de R$ 555.834, no que nos permite concluir que houve, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária. O trópico, em que examina a responsabilidade dos ordenadores de despesa e não do prefeito municipal, uma vez que se trata da consolidação de movimento financeiro de retenções e repasse de recursos, devendo ser analisadas as contas de gestão recíproca. Merece destacar que o entendimento desta Corte de Contas aplicável ao processo 8209/13, processo 54/49/11, onde estou decidida a ausência da competência deste tribunal para tratar de acerto e desacerto nos reconhecimentos de contribuições previdenciárias. Acerca do repasse de contribuições previdenciárias, destaca a impertinência da exigência do repasse da totalidade dos valores no exercício financeiro, considerando que legais das contribuições alusivas à competência de 12/2018, somente ocorreu em 20/1/2019, da forma do decreto 3048/99, portando o exercício financeiro devido às contas analisadas. Dessa forma, salutar reconhecimento e inelegibilidade do ex-prefeito não ordenador de despesa para responder por atos que não são da sua autoria, e do artigo 330 e 337, aplicando diariamente as matérias administrativas. Por fim, destaca que a matéria em exame observa a jurisprudência do próprio TCE, através do análise do processo
11.293/2018, dígito 1, parecer prévio 181/2020. E do processo 17.651/2018, acordão 632/2020, processo 12.625/2018, dígito 8, parecer prévio 49/2021. Do pedido, diante de acima exposto, não tendo sido constatado falhas que comprometeça a probidade da gestão de interessado, requer a Vossa Excelência e os demais pares que, após a apreciação dos presentes justificativas, seja as mesmas aceitas por todos os termos e, afim, aprova as contas do governo alusiva ao exercício financeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de Maranguape. Aqui representado e assinado por André Garcia Xerez Silva. Questão de ordem, presidente. A defesa foi apresentada agora, mas não vai ser votada hoje não, né? Não, ela foi notificada dia 1º de março, tinha um prazo de 15 dias, apresentou a defesa de 16. Tá certo. A gente encaminha para as comissões. Provavelmente a gente vote as contas de governo dia 30 ou dia 4 de abril, com o prazo final até o dia 6 de abril para votar. Porque, como é de praxe, o senhor secretário lê só a ementa do projeto, como ele leu o relatório inteiro, eu pensei que talvez fosse discorrer hoje. Não, a defesa... Está lendo a defesa toda, né? Não, vereador, porque como é defesa, aí eu li completo, tá? Porque podia, mesmo ele estando no nosso informativo, tá certo? Presidente, eu gostaria de uma cópia desse relatório. Pois não, vereador Riba. Todos os vereadores que desejarem cópia, está autorizado a tirar cópia, tá bom? Só pedir a Terezinha e está no grupo também. Pronto. Como eu já havia falado, a defesa é encaminhada para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, onde vai apresentar o parecer e provavelmente as contas de governo a gente vota dia 30 ou dia 4 de abril, que o prazo final é até dia 6. Tá bom? Projeto de resolução de número 009/23, de autoria do vereador Diego Anderson Mendes de Castro, encaminho para as comissões. Pronto, o ofício do vereador pedindo autorização para viajar, deferida por essa presidência. Requerimento de número 021, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, encaminho para a próxima sessão. Indicações de número 042, de autoria do vereador Francisco Hugo, 042, deferida por essa presidência. Indicações de número 043, 044 e 045, de autoria do vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho, deferidas por essa presidência. Indicação de número 047, de autoria da vereadora Maria Aline, deferida por essa presidência. Indicação de número 011/23, 012/23, 013/23, de autoria do vereador Antônio Laeste, deferidas. Indicação de número 040 e 041, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares, deferidas. Indicação de número 148 e 149, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, deferidas. Indicação de número 046, peço para o vice-presidente deferir. Indicação número 146 do vereador José Valber Menezes dos Santos, vereador presidente dessa casa, deferido. Moção de número 033, de autoria do vereador Diego Mendes Anderson de Castro, deferida pela presidência. Moção de número 032, de autoria do vereador Francisco Hugo, deferidas. Encontra-se inscrito vereador Afonso Neto. Vereador Afonso Neto disporá de 10 minutos regimentais.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meu amigo Sérgio Paes, ex-vereador, público aqui presente e as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. Na sessão passada, eu pedi uma questão de ordem para fazer um anúncio aqui em plenário com relação, e agradeço ao senhor presidente que deferiu a questão de ordem, que era para fazer referência a algumas emendas do deputado André Figueiredo, porque ele tinha acabado de me mandar uma mensagem via WhatsApp, informando da disponibilidade desses recursos na Caixa Econômica Federal. Uma dessas emendas faz alusão a uma intervenção que o prefeito Átila Câmara quer fazer no bairro Novo Parque Iracema, na comunidade do Asa Delta, a pedido do vereador, ex-vereador Sérgio Paes, que é a construção de uma praça tão sonhada por aquela comunidade, lá na localidade do Asa Delta. A emenda de R$500 mil destinada do deputado André Figueiredo, a pedido desse vereador que está falando, já se encontra empenhada, disponível na Caixa Econômica Federal. E sexta-feira, em uma visita que nós fizemos à Cachoeira, estava lá o vereador Dandan, estava conosco, vários secretários, o prefeito Átila, o ex-presidente dessa casa, o vereador Lourenço, e vereador Sérgio, nós abordamos essa questão e o prefeito Átila disse que agora é só com a prefeitura, só as formalidades legais de processo de licitação. E Vossa Excelência até pediu, Vossa Senhoria, né, que era excelência até um tempo desse, se Deus quiser, volta a ser vereador. Você disse que nas suas páginas sociais, algumas pessoas fizeram questionamento a respeito da existência ou não desse recurso. E você me mandou um print de algumas delas que dizia só vai vendo. Então, vereador Sérgio Paes, para quem só vai vendo, eu trouxe aqui para Vossa Excelência cópia do empenho, vou lhe entregar para que você possa disponibilizar nas suas redes sociais, provando que o deputado federal André Figueiredo é um homem que honra compromisso, que honra toda a votação que teve em Maranguape, e a emenda já está disponível na Caixa Econômica Federal, no montante de R$500 mil para intervenção no bairro Novo Parque Iracema, na comunidade do Asa Delta. A seu pedido, a pedido do prefeito Átila e a luta desse vereador com o nosso deputado federal André Figueiredo. Outro assunto, já eu falo da sua ida a Brasília. Outro assunto também, senhores vereadores, e eu também trarei a cópia da emenda, vereador Wagner, vereador Mardônio, o deputado disponibilizou R$1 milhão para custeio da saúde pública de Maranguape e estará disponível na conta da Caixa Econômica Federal à disposição do município, porque custeio, você emprega o recurso de maneira mais ágil, vai estar disponível, senhores vereadores, vereador Hugo, na conta da Prefeitura de Maranguape, na Caixa Econômica Federal, a partir do dia 2 de abril. E hoje, coincidentemente, tem acontecido em dias de sessões, mostrei até a mensagem ao vereador Tana e também ao vereador Sérgio Paes, o áudio do deputado federal André Figueiredo, informando, e também já trouxe cópia do empenho para quem só vai vendo, mais R$500 mil para intervenção no bairro Novo Maranguape, para um calçamento tão sonhado, 2 ruas, vereador João Alves, uma é requerimento de Vossa Excelência, e esse recurso foi uma luta do vereador Afonso Neto, para que viesse ao município de Maranguape, para que a gente faça pavimentação em pedra tosca, o famoso calçamento, na rua João Magalhães, aquela que passa por trás do campo, vereador Júnior, do Epitácio, chega lá na escola Fernandes Vieira, chamado Rua do Retorno, e na rua Maurício Silveira, recurso empenhado e à disposição do município na Caixa Econômica Federal. Então, dizendo aos senhores que no ano de 2022 nós conseguimos disponibilizar, junto ao nosso deputado, aproximadamente R$3 milhões para ajudar a gestão do prefeito Átila Câmara, e agora para 2023 nós já estamos aí com compromisso já disponível, R$1 milhão, e com o compromisso de chegar no dia 2 de abril, mais R$1 milhão para o município, a pedido desse vereador, junto ao deputado federal André Figueiredo. E dizer aqui ao vereador Tana, que teve a oportunidade, e eu agradeço, em nome do deputado André Figueiredo, de votar no deputado na eleição passada, e ao vereador Sérgio Paes, que vocês vão estar sendo recebidos no gabinete do deputado, logo após o dia 31 de abril,
que o deputado viaje agora com a comitiva do presidente Lula até a China, até o país China, para tratar de assuntos internacionais. Só 20 deputados federais no Brasil foram convidados para acompanhar o presidente Lula nessa comitiva, e um deles é o deputado federal André Figueiredo, demonstração de força do deputado, que é o líder do PDT na Câmara Federal e presidente nacional do partido. O deputado federal vai receber o vereador Tana e o ex-vereador Sérgio Paes, para que vocês possam levar as reivindicações da localidade que vocês representam. E dizer aqui, Tana, ao Sérgio, compre um paletó novo, não vai usar aquele paletó da época que você era vereador não, Sérgio, que aquele não dá mais, porque o deputado vai lhe convidar para ir a Brasília, para com ele, junto conosco, que também, se o vereador Tana quisesse fazer presente, visitar os ministérios em busca de recursos para Maranguape. Você vai a Brasília, Sérgio, a convite do deputado André Figueiredo. Era isso, senhores, essas informações que são preciosas para o nosso município. É a maneira que eu costumo trabalhar, muitas vezes, pelo corre-corre de vida e pela profissão como advogado. O Mardoni também é advogado e sabe que essa nossa profissão é muito corrida, são muitas audiências. Muitas vezes eu não posso estar nos bairros e nas comunidades que eu represento, mas procuro retribuir Maranguape com um compromisso como vereador, na oportunidade de ter sido mais uma vez o vereador mais votado desse município, trazendo recursos para ajudar a gestão. Porque não adianta, nós temos mesmo que ficar cobrando, fazendo projeto de lei, fazendo indicações, mas temos que ajudar o município, temos que ajudar o prefeito para que essas ações aconteçam, porque só acontece financeiramente, e essa é a minha maneira de trabalhar, viabilizando recursos para que as coisas possam acontecer no nosso município e focando principalmente o maior gargalho de todo o município do Brasil, que é a saúde pública. É o meu maior foco, é para onde eu procuro mais conseguir recursos para que seja disponibilizado de imediato, em forma de custeio, para o nosso hospital e nosso posto de saúde. Muito obrigado a todos os senhores pela atenção. A Câmara registra as palavras do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Nesse momento encontra-se inscrito o vereador Antônio Laércio Andrade Sampaio. Disporá de 10 minutos regimentais, vereador. Bom dia a todos. Quero, nessa manhã, cumprimentar a todos os colegas vereadores, cumprimentar o nosso presidente, em nome da mesa diretora, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes nas galerias da casa, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação, no qual tem sido oferecido por essa casa. O motivo que me traz aqui nessa manhã, primeiro é para agradecer a essa casa pelo respeito, pelas mensagens de apoio, pela ida até onde eu estava, enfim, por todas as manifestações de apoio que recebi, principalmente por essa casa, de todas as pessoas e principalmente por essa casa. Mensagens, ligações, assim que essa casa tomou conhecimento, foi cancelada a sessão, grande parte dos colegas vereadores estiveram ali comigo no hospital. Tem sido um momento difícil, mas a gente entende que eu, como cristão, e a Bíblia, ela nos diz que nenhuma folha se move que não seja pelo consentimento de Deus, né? Quis Ele que fosse assim, e a gente não tem como não aceitar. E o outro motivo é que eu, quanto vereador dessa casa, que faço parte da Comissão de Agricultura, ontem foi o Dia Mundial, né, da Agricultura. E não posso deixar de fazer referência ao evento acontecido dia 19, no qual o nosso governador esteve em Maranguape, juntamente com o nosso prefeito, e diversas outras pessoas, prefeitos de diversos municípios, que ali também estavam e que receberam ali implementos agrícolas e promessas que com certeza
melhorarão e muito a vida dos agricultores. Eu, como agricultor, sei que não é fácil, e precisamos, na realidade, de incentivos, né, para que a gente possa produzir. Um outro assunto que eu não deixaria de falar nessa manhã, nós temos aqui 19 representantes do povo de Maranguape, que foram eleitos pelo voto popular. Independente do posicionamento político de cada um, mas todos estão aqui colocados pelo povo. E aí a gente é surpreendido, ontem eu conversando, e pessoas que muitas vezes estão aqui nessa casa e que vêm para tentar delinquir, distorcer tudo o que acontece aqui, e quando falaram que todos, não tiraram nenhum dos vereadores, incluíram todos, nenhum prestava para nada porque era isso e aquilo outro. Isso me entristece quanto representante do povo. Todos que estão aqui estão porque foram votados e foram eleitos pelo povo. E aí eu vejo essas críticas e me levam a pensar o seguinte, que pessoas que agem dessa forma, por que não são candidatos? Por que não lutam para estarem aqui e fazer as mudanças que tanto pregam? E aí, quando muitas vezes eu uso essa tribuna e digo que algumas pessoas, elas só querem fazer politicagem, denegrir a imagem, e ninguém nunca vai ver isso desse humilde vereador, independente do seu posicionamento político. Eu acho que o parlamento necessário é até que exista situação e oposição, isso é natural. As discussões que acontecem aqui são, para mim, todas elas para aprimorar algo que possa ser feito. Daqui saem as principais decisões que melhorarão a vida dos nossos munícipes. E eu acho que as pessoas, ao falar, eu precisava ter um mínimo de respeito com essa casa. Algumas delas sequer votam em Maranguape, mas se acham no direito de denegrir a imagem desse parlamento, dos colegas e desse parlamento. E aí alguns se chateiam quando eu digo que é politicagem. Porque não estão recebendo alguma coisa. E aí, infelizmente, eu não tenho culpa disso. Mas o meu mandato nessa casa, independente de estar aqui depois ou não, mas eu quero deixar um legado como eu tenho feito de trabalho, de luta. Só quem conhece a luta desse humilde vereador sabe que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, como de muitos outros colegas que aqui estão, que fazem o mesmo, que tem principalmente um trabalho social, eu que moro no interior, como muitos outros também têm. E sabe que muitas vezes, às vezes eu fico olhando para o salário que a gente tem e os gastos, por exemplo, que eu faço, eu não posso me basear por outro vereador, mas eu por mim, e que muitas vezes dia 15 eu não tenho R$1 no bolso. Faço por puro prazer de atender, dou o meu melhor para a gente muitas vezes ser tratado da forma que somos tratados. As pessoas possam ter mais respeito com esse parlamento, com essa casa. Não se baseie muitas vezes por si próprio para tentar denegrir a imagem
dos vereadores dessa casa, desse parlamento. E eu deixo nessa manhã essa reflexão. Ninguém é impedido de fazer as suas críticas, mas traga para essa casa críticas construtivas, algo que se possa ser feito para melhorar. Traga as críticas, mas traga com elas também a solução, porque é isso que essa casa precisa, e nós estamos aqui para isso. Então eu deixo essa mensagem, e voltando ao assunto inicial, eu agradeço profundamente a todos que manifestaram o seu apoio a mim, a minha família, a minha pessoa, e principalmente essa casa, sabe? Eu deixo para vocês o meu elogio mesmo, a minha gratidão à ação de todos vocês, vereadores. Meu muito obrigado. A Câmara registra as palavras do novo vereador, Laerte. Dizer, vereador, que o que aconteceu com a perca de sua mãe, ela, de certo modo, atingiu a todos nós por gostarmos muito de você. Quando a gente soube, todo mundo ficou chocado com isso, né? Uma situação repentina, e todos nós ficamos chocados, e conte com a nossa solidariedade. Encontra-se inscrito o vereador Elisânio Belino, disparado de 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos aqueles que estão hoje acompanhando mais uma sessão. Bom dia aos que estão em casa ou aonde no trabalho, certo? Mas estão acompanhando através das redes sociais. Vereador Laerte, eu fui um dos vereadores que me manifestei logo quando soube do falecimento de vossa mãe, e logo lhe cumprimentei, dando todos os sentimentos necessários, que eu sei o quanto que é difícil um momento como esse. Receba novamente todo o respeito pelo que foi vivido. E dizer, vereador, só iniciando aqui as nossas palavras, que Vossa Excelência puxou um debate que ele tem cunho sociológico, certo? Antropológico, digamos assim, de uma discussão enorme que nós iríamos levar aqui várias horas da sessão e nós não iríamos sair com um consenso, porque a vida pública é feita do dissenso, certo? A luta para que se chegue no consenso. Mas parta de um princípio, certo, de que se formos trabalhar para receber elogios, a gente vai ficar com a mão estendida e isso nunca vai chegar, certo? Tenhamos convicções daquilo que a gente se propôs a fazer, façamos, certo? Fique a sua consciência tranquila para que a gente possa fazer o melhor para aquilo que a gente se dispôs, que é atender a nossa população. Mas é importante que você traga é importante que se traga para casa essas reflexões para que a gente possa ver o quanto é que a gente está errando. Porque quando a gente chega aqui na função de parlamentar, seja ou na Casa de Vereadores ou no Executivo, a gente traz um histórico de tudo isso para cá. Aqui hoje a gente representa essas questões, mas já veio um histórico, certo, de tudo isso pelo que foi feito, pelas vezes que a gente deixou de atender, as vezes que o poder público virou as costas para a população, e quem paga o preço é quem está no momento. Mas vamos adiante. Senhores, eu queria fazer aqui menção a dois assuntos, presidente. Primeiro, são dois assuntos de muita, digamos assim, oportunamente que a gente traz para fazermos as discussões, que o nosso objetivo aqui é de, como foi falado anteriormente pelos meus antecessores, de propor um encaminhamento para que os problemas sejam resolvidos, das mais variadas formas possíveis, certo? E eu trouxe aqui, certo, algo
que de certa forma me remete a lembranças que pesam, que são caras para mim. Todos sabem que eu tenho uma relação muito forte com o interior do nosso município, porque não nasci, mas me criei no distrito de Jubaia, passei a ser cidadão de Maranguape através daqui da iniciativa do vereador Diego, que agradeço por aquele momento. Mas eu vi uma cena ontem, senhores, que me fez voltar na memória há uns 30 anos atrás, e eu não tenho problema com idade, de uma cena que eu vivi, e que todos os conterrâneos meus naquela época também viveu. Quem conhece o distrito da Jubaia sabe que tem uma localidade um pouco mais acima do centro da Jubaia, que é o chamado Pé de Serra, por sinal a região mais bonita da Jubaia, e que quando, outrora, se tinham os problemas das chuvas, a primeira coisa que se deixava de ter acesso era o transporte público naquela região. Pronto, ninguém mais tinha valor algum, porque os transportes não ali subiam. Não importava quem estava para estudar, quem estava para trabalhar, não importava não, o ônibus não mais chegava lá. E as pessoas tinham que ir a pé, certo? Para 800, 1 quilômetro, pegar o transporte público se quisesse trabalhar, estudar e por aí vai. E ontem aconteceu a mesma coisa, certo? Aliás, acho que hoje deve ter acontecido também. Qual o motivo? A empresa que que tem a concessão para ir até aquele distrito, não mais está indo até o final da linha lá em cima. E é uma discussão que nós temos até que trazer para cá, vereador Júnior, você que é muito afeito a essas questões de transporte, por que com qualquer coisinha, esses transportes deixam de atender a nossa população? E aquela região lá, aquela população é calejada com isso. E a explicação, o motivo que eles deram, a empresa de ônibus que deixou lá, deixaram os passageiros lá, chegar nas suas casas, pleno meio-dia, certo? 1 quilômetro antes da sua residência. É que lá, a estrada, no final do calçamento que foi feito, final da rua Francisco Guedes Maia, não dá condição para que o ônibus faça o retorno, presidente. E isso é o motivo que o ônibus deixa todo mundo a pé no centro da Jubaia e não vai até o final lá do Pé de Serra. Vereador, se o senhor puder me dar uma parte. Dou já, vereador. E isso faz com que essas pessoas fiquem à deriva lá, certo? Totalmente humilhadas, porque creio eu, com uma situação como essa, eu vivi isso há um tempo atrás, certo? Quando lá morava e precisava do transporte público, você paga pela passagem, a estrada tem o acesso adequado, mas o ônibus não vai porque não dá para fazer o retorno lá em cima. Tudo bem, vamos compartilhar aí as responsabilidades. E aí, nós que trouxemos para cá, no dia, logo na primeira sessão, a reivindicação da realização daquele calçamento que dá acesso até o Pé de Serra, certo? Trazendo essa realidade, certo? Hoje, a gente pode falar que não é mais da forma como foi outrora. Calçamento que foi feito através do convênio com o governo do Estado, certo? Convênio 060, creio eu que seja esse. Eu vou dar já dar maiores detalhes aqui. Está sendo realizado lá. Grande parte da estrada já está calçamentada. Mas falta esse desfecho lá, certo? Para que de fato esse problema seja resolvido e se tire de vez esse problema do cotidiano e da vida daqueles moradores que todo começo de ano passam por isso. Foi assinado um convênio entre a Prefeitura de Maranguape e o Governo do Estado, através da Secretaria de Obras Públicas, a SOP, convênio 060, creio eu que seja esse, porque no plano de trabalho está dizendo que o objeto desse convênio é para fazer o calçamento nos seguintes trechos. Na rua, pavimentação em pedra tosca, nas ruas São Jerônimo, Marlete Leite, Antônio Gondim Costa, Eudo Rolim, Vicente Maciel, Augusto Pinto, José Maria Câmara, Antônio Botelho, Jubaia, que é aí que eu creio que entra da Jubaia, a estrada da Forquilha na Travessa Vicente Maciel, a estrada da Forquilha Maranguape,
Rua Marcos Leite, Rua Capitão José Mário Marques, no município, e são essas as vias. O valor desse convênio é de R$1.503.599, sendo R$1.431.000 do governo do Estado e R$71.500 de contrapartida do governo estadual. O convênio se encontra aqui nas minhas mãos, certo? Está adimplente, está sendo realizado, contudo se pede um apostilamento aqui em que alterou o prazo de execução do convênio até julho deste ano, creio eu que é um aditivo que está sendo pedido. Já foi repassado para a empresa um valor de aproximadamente R$1.237.000, que já foi pago, pelo menos já foi pago, e as obras lá do calçamento, eles se encontram já em fase, digamos assim, de estarem terminando. A qualidade da obra, que tanto é discutida lá, eu creio que o próprio convênio tem instrumentos legais para que isso seja feito. Eu acredito que a Prefeitura Municipal de Maranguape e o governo do Estado não vão pagar para que uma empresa faça uma obra que não é barato, tem uma pequena fortuna aqui, vereador Dandan, que foi destinada à empresa. Não é possível que a Prefeitura, através dos seus técnicos, e o governo do Estado, através dos seus técnicos, vai receber uma obra que não tem a qualidade do que foi pactuado no convênio e no plano de trabalho. Então vamos discutir a qualidade da obra quando a obra foi entregue de fato. Até lá está em execução. E estando em execução, creio eu que a Prefeitura vai zelar para primar pela qualidade da obra lá. Eu tive com o secretário Valber Matos, no dia 2 de janeiro, dia 2 logo, e protocolei um ofício àquela secretaria, pedindo para que essas questões fossem feitas da seguinte forma: esse trecho, João, quem conhece a Jubaia, ali da escola Leonor de Castro Borges até o início desse calçamento, tem aí uns 200 a 300 metros que não foi feito. Não foi feito. Está lá uma buraqueira danada, não tem nenhuma obra desse calçamento que vá até lá. Por questões das chuvas, foi feito lá um poço, um acesso cruel na entrada desse guarda-chuva, desse calçamento, certo? E o pior, pedir para que, ou com recurso próprio, ou através de aditivo desse convênio com o governo do Estado, esse problema no final da rua Francisco Guedes Maia fosse resolvido. Infelizmente, até hoje, não recebi, senhor presidente, nenhum retorno. E está lá o pessoal andando novamente a pé, o calçamento quase que pronto. Não recebi. Só alertar o vereador que nós estamos com 11 minutos. Tá bom, meu senhor. Só agradeço o seu tempo, porque o assunto, presidente, em 10 minutos é pouco para a gente traduzir aqui o sentimento de revolta. O pessoal ficou até alegre quando viu lá o calçamento ser feito, mas já estão desanimados de novo porque já estão andando a pé novamente, certo? E aí a gente espera com que o que foi protocolado junto ao governo, junto à Secretaria de Infraestrutura, pelo convênio que foi firmado, pelo recurso que já foi liberado, que essa obra de fato deixe de trazer tanta dor de cabeça para aquele pessoal. Deixe de dar tanta dor de cabeça, porque acho que um dos calçamentos dessa gestão que foi mais falado aqui foi esse negócio acuar. Não teve nenhum outro. Então a gente aguarda com que providências sejam tomadas. Vamos ver junto ao pessoal da Secretaria de Obras Públicas, porque o convênio tem aqui a gente recorrer, se a turma faz ou através de aditivo ou com recurso próprio, aqueles 100 metros, 50 metros, 80 metros no final da Francisco Guedes Maia, para concluir aquele espaço lá, certo? Tinha outro assunto, presidente, mas infelizmente o tempo não dá, vamos deixar para a próxima. Muito obrigado. A Câmara registra as palavras do novo vereador. Encontra-se inscrito o vereador Ribamar Félix. Não, mas o Cássio retirou. Retirou. Ribamar Félix.
Bom dia a todos. Bom dia à mesa, ao senhor presidente, vereadores, ao público que está aqui. E eu vou aqui deixar aqui o Júnior falar primeiro que ele queria falar. Na fala do Elisandro não deu tempo. Aí você pode falar aí, Júnior, à vontade, viu? Não, o que eu tinha para colocar, né, que o vereador Elisandro falou, é que a gente tem um problema muito sério no nosso distrito, quando chega esse período de chuva, que as empresas se aproveitam para não atender a população da forma adequada. Às vezes, por qualquer dificuldade, a empresa deixa de fazer o percurso correto, né? E lá no caso da Jubá, eu acredito, é porque existe um monopólio. A empresa só, ela sabe que aquele pessoal vai andar 500 metros, 600 metros, mas vão ter que pegar o carro lá embaixo, a passagem é a mesma, então para eles tanto faz ir como vir. Então é isso que eu vejo, sabe? As empresas que não estão nem aí para a população. Às vezes por causa de qualquer probleminha, às vezes uma água que tem, eles não querem mais passar. É só essa minha colocação, vereador. Obrigado. Tá bom, Júnior. Valeu. Aqui, primeiramente, eu queria mais uma vez dar meus sentimentos ao Laeste, né? O vereador que perdeu sua mãe. E a gente tem um sentimento a lidar aqui, tá certo? E, primeiramente, falando aqui, Laeste, sobre o que o pessoal estava falando, né? Nas redes sociais, que disseram que nenhum aqui estava aqui servindo de nada. Eu acredito que não seja politicagem pelo seguinte, porque disseram todo mundo, então não é politicagem por isso, né? Nenhum está servindo de nada, não é politicagem. Eu acho que não foi a gente. Foi o povo, foi o pessoal da internet, e isso aí ninguém tem acesso, ninguém pode fazer nada com quem coloca as coisas na rede social, é com eles, vereador né? Riva. Vereador E Riva. aqui, primeiramente, parabenizar aqui ao doutor Afonso pela emenda que o seu deputado arranjou para Maranguape, 2 milhões, foi, Afonso? 2 milhões, parabéns. É isso que o município está precisando, verbas que os deputados possam fazer isso por Maranguape, os que foram mais votados em Maranguape aqui, teve mais alguém, que só vai ser bom para a população de Maranguape, com certeza, né? Para todo mundo. Parabéns, Afonso. Aqui eu trago um requerimento hoje, pedindo a volta de um estudo para a volta de um hospital infantil em Maranguape, né? Que na outra a gente deixou para essa, né, presidente? E agora foi colocado o requerimento pedindo a volta de um hospital infantil para Maranguape. Inclusive eu tive no hospital Gonzaguinha, e quem foi lá nesses dias está vendo que o caos está muito grande lá por causa dessa virose que está tendo com todo mundo, muita gente. Isso aí não é culpa de ninguém, isso é o tempo mesmo, que a gente vê que está mudando. De repente, a virose não tem como a pessoa evitar, é todo mundo. Mas lá no momento a gente vê muitas crianças misturadas com os adultos. Aí por isso que a gente está fazendo esse requerimento e pedindo que os senhores vereadores vejam, para votar a favor das crianças, para a gente desmembrar o Hospital Gonzaguinha, fazendo um hospital infantil ou em qualquer prédio público. Poderia até o prefeito ver agora essa emenda do doutor Afonso e já fazer esse desmembramento para fazer um hospital infantil, pode ser até no Gonzaguinha, né? Dá para fazer lá. Eu tive lá essa semana, eu vi que dá para fazer. E outra coisa que eu vim aqui para falar foi, o meu amigo Cássio tinha falado que as crianças estavam estudando na igreja, e eu fiquei naquela, não vou dizer que é mentira do meu amigo, mas eu vou lá olhar, fui. Cássio, realmente as crianças estão lá na igreja, tá certo? Inclusive eu tive olhando a igreja, que as crianças estão estudando, e tive olhando a creche, e está faltando pouca coisa para terminar a creche. Meu amigo Dandan falou até que quando a gente vai fazer uma reforma na casa da gente, a gente tem que tirar as coisas e ir para outro canto, porque realmente não dá para fazer a reforma. Inclusive lá, sou de acordo, tirou as crianças, colocou na igreja, mas está com ano, meu amigo, está com ano. Então, se foi que falaram para mim lá, foi um ano, eu estou falando um ano por isso, né? Mas
uma creche daquele poste ali, com 2 salas, 2 banheiros e um pátio, com a reforma, poderia ser antes de 6 meses. Inclusive, do jeito que está lá, se quiser terminar a reforma lá, pelo que eu vi lá, pelo que eu entendo, com 10 pessoas, em 10 dias dá para terminar tranquilamente aquelas crianças voltar para o espaço delas ali da creche. E sobre a merenda, que você estava preocupado, falei com a moça que estava lá e ela disse que realmente está tendo a merenda. Não tenho que falar sobre a merenda, é só mesmo o espaço de voltar para lá, que para ser bom para todo mundo, tá certo? Só isso mesmo. Bom dia a todos. A Câmara registra as palavras do vereador Ribamar Félix, enquanto o vereador Cássio Fassal. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente. O motivo da minha inscrição hoje, senhor presidente, foi porque o meu amigo vereador Elisânio ia estar um assunto muito importante, e 10 minutos não tinha como ele falar tudo que ele queria falar. Eu me inscrevi, mas foi para ceder o tempo, eu não sabia que eu tinha que estar aqui presente, fui tomar um café ali, e ele não falou meus 10 minutos, e motivo hoje, vereador, é só para ceder o tempo, hoje, senhor presidente, meu tempo, o vereador terminar as palavras dele, que é importante o assunto. Então eu quero ceder a parte, pode até falar daí mesmo, vereador, quero ceder a parte ao vereador Elisânio. Obrigado, vereador Cássio, obrigado ao senhor presidente aí. O outro ponto, senhores, eu queria trazer nessa manhã, aqui domingo passado, para nossa felicidade, a gente viu o governador Eumano de Freitas liberar aqui mais de 150 milhões de reais do orçamento do governo estadual para obras nos mais variados sentidos de apoio à agricultura, de apoio a políticas públicas que fortaleçam a vida do campo no estado do Ceará. E um desses recursos, certo? Uma dessas rubricas foi para liberar sistemas de abastecimento d'água no Ceará inteiro. E eu queria trazer aqui, tocar nesse ponto mais uma vez, que se encontra na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através do projeto São José 4, 3 equipamentos de sistema de abastecimento d'água para Maranguape, que são de extremíssimas importâncias. 2 deles, eu tive articulação direta junto com as associações, à época, que foi o sistema de abastecimento d'água lá da comunidade do Rato de Cima, certo? O nosso querido Manuel Guedes, através da associação de moradores lá da região do Rato, e a outra foi através da associação Amigos do Bem do distrito de Jubaia. Essa do distrito de Jubaia, ela ficou dentre o edital que foi aberto, presidente, inicialmente com 50 vagas, ela ficou na 16ª posição, atendendo a todos os requisitos que o governo do estado colocou para que a comunidade fosse agraciada. E nós temos lá uma necessidade de uma vida toda daquela população por água potável. A Jubaia, certo? Eu estive lá esse final de semana e soube, só para ratificar um dado, é um dos distritos que mais chove no nosso município, pela proximidade da Serra da Aratanha. Mas a água que bate lá em cima escorre toda e não fica para a população fazer uso. A Jubaia não tem água potável para as pessoas tomarem. E esse sistema está lá, certo? Só esperando o governo do estado fazer a implementação desse sistema de abastecimento, que vai atender com água vindo do Acarape do Meio, através de uma EITA que fica localizada no distrito de Itacima, venha pela Cachoeira e possa atender aproximadamente 600 famílias na localidade de Jubaia. E como vai passar pela Cachoeira, a ideia é que a Cachoeira também seja abastecida por esse mesmo projeto, com mais 300 bicos d'água. São aproximadamente 900 famílias que serão beneficiadas. Esse recurso é do vereador Cássio, é do Banco Mundial, certo? O governo, segundo as informações que eu obtive lá, está no processo de licitação para a realização do projeto,
para que possa, a partir do projeto, licitar a empresa e executar. Mas, infelizmente, eu não vejo carga em cima desse projeto. Eu não vejo força das pessoas, dos seus discursos, nas suas falas, que defendem a melhoria da qualidade de vida do povo da nossa cidade, falar num projeto desse que é tão importante, Dandan. Um projeto desse que é tão importante para a nossa população. Vereador Elisânio, ou Cássio, uma parte aí, por favor. Eu dou já. E eu queria dividir com todos aqui, porque esse projeto não é meu, esse projeto não é da associação, esse projeto tem o beneficiamento do povo daquela localidade. E a gente espera que nesse momento de boas relações com o governo do Estado, nesse momento de boas articulações com o governo do Estado, a gente possa se apropriar dos projetos bons para o município que vai beneficiar a população. É isso que eu queria trazer à tona mais uma vez, certo? Quem quiser ter acesso a esse edital, está lá na página da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Procure saber o edital 02/2020 do projeto São José 4, que você vai encontrar Maranguape na 16ª posição desse edital. Quem puder e tiver articulação para fazer esse projeto acontecer, a gente está caminhando por um lado, mas toda a força é importante para que esse projeto saia, porque o benefício maior é a água potável para aquele povo. Muito obrigado, vereador. Vereador, me concede uma parte também, depois do Dandan? Pronto, eu cedei a parte que é o vereador Dandan. Bom dia, agradecer a parte do vereador Cássio, bom dia, presidente, toda a mesa, os vereadores, público aqui presente. É de extrema importância o tema levantado pelo vereador Elisânio. Como o vereador Afonso disse, na sexta passada estivemos no distrito de Cachoeira, juntamente com o prefeito Átila, né, que em breve também será construído um açude para ajudar a comunidade de Cachoeira. E nessa conversa, alguns moradores, né, questionaram o prefeito Átila sobre a questão da água. E o prefeito, de antemão, já ciente desse projeto de São José, que vai beneficiar o distrito de Jubaia, diz que em breve terá audiência com o diretor da CAGES, que é o seu Helder Cortez, que até convidou eu e o Afonso para participar dessa audiência, que também vai contemplar o distrito de Cachoeira. Eu acho que o prefeito já está a par dessa situação, até porque o mesmo, né, nos falou, e em breve a gente terá audiência para tratar esse assunto. Muito importante esse seu discurso aí, Elisandro. Ainda tem tempo, presidente? Tem 6 minutos ainda. Pronto. Tem 4 minutos ainda. Eu agradeço, né, a palavra do senhor. Deu a parte, vereador. Oi? E uma parte também. Ah, quer uma parte? Quero. Então pronto. Fica à vontade. Eu vim para dar meu tempo mesmo. Vereador Cássio, uma parte também de vossa em seguida o vereador Afonso, né? Mas eu queria só pedir desculpas ao vereador Júnior, que pediu uma parte no momento anterior. Eu me empolguei com a fala, vereador, e desculpa aí, viu? Pronto, só entrando, vereador, na questão dos projetos do São José 4, de abastecimento d'água. Eu participei de uma reunião há poucos dias no Distrito de Rato, e com o pessoal do programa Águas do Sertão, né? Água do Sertão, que é quem vai gerir esse projeto. E foi feita a licitação, né, para execução dos projetos, que é a quantidade de famílias, onde serão as caixas d'água, onde serão as redes, tudo. E uma empresa que se sentiu prejudicada recorreu, então atrasou todo o processo. Acredito que tenha sido o mesmo fato da Associação de Jubaia, né? Só para informar, presidente, que são dois projetos distintos. Eu sei. O projeto Água do Sertão vem através da Secretaria das Cidades. E o projeto São José vem através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. É o mesmo objeto. Mas quem estava acompanhando, esse parte social é a Água do Sertão, em todas as comunidades. Eles estão indo para todas as comunidades, inclusive a Serra, Rato e Jubaia. Acredito ter se resolvendo. E eu vi já uma publicação do prefeito Átila também, com o deputado João Jaime, já vendo essa questão, para agilizar. Muito obrigado, vereador. Já iniciou agradecendo aqui ao vereador Cássio pela parte. Muito obrigado, vereador. A gente sofre tanto com aquela estrada, né, Cássio? Mas tudo bem. O que eu ia complementar na palavra do vereador Elisânio, o vereador Valber acabou de fazer o esclarecimento e fez muito bem feito, mas só fazer referência também ao que o Dandan falou. Nós fizemos uma visita bem proveitosa, vereador Cássio, a Cachoeira, né, companhia do vereador Dandan, do prefeito, do Átila e do Lourenço e outros secretários.
vai ser construído, senhor presidente, falando em água, viu, Elisane? Só abrangendo um pouco, que eu vou falar da questão da adutora. Vai ser construído, o prefeito se comprometeu a atender um pleito muito antigo do Comitê Agrícola, que é a construção de um novo açude. Para quem conhece bem a Cachoeira, como o Dandan conhece, o Cássio conhece muito bem também a Cachoeira, é o João Alves. Logo ali, quando passa a casa do Gilson, presidente do comitê, na estrada que vai para o Dourado, vai ser feito um açude, que talvez fique com acúmulo de água maior do que o açude já existente na Cachoeira, não em área, porque ele é mais profundo, vai ser um verdadeiro poço. Então o prefeito se comprometeu a obra para começar, é isso, Dandan? Logo após, vereador João Alves, logo após o inverno, a gente, se Deus quiser, começa a obra lá. E o prefeito abordou o assunto, presidente, dessa adutora, Elisane. E eu participei desse debate, nós vamos participar de uma audiência, como o Dandan falou, e a adutora vai passar ali na Estrada do Dourado, vai abastecer a Cachoeira e vai atender a comunidade que Vossa Excelência representa tão bem e tem tanto carinho da Jubai. E com relação ao transporte que você falou do ônibus que vai até o Pé de Serra, muito bem abordado a sua fala, o seu assunto nesse momento, e tem que ser uma coisa resolvida com urgência. Só 2 pontos, presidente. Essa obra lá, tem uma previsão orçamentária de aproximadamente R$4.200.000. Daí vocês observam o tamanho do que é essa envergadura. Em relação ao transporte coletivo, aqui eu queria até pedir para a comissão, não sei qual é a comissão adequada para ver esse fórum, para a gente ter uma conversa com a própria empresa concessionária, certo? Desse serviço coletivo, desse serviço público de transporte, para a gente ver essas situações, porque simplesmente o usuário do transporte público não pode ser deixado no meio da rua, como se deixaram de forma humilhante aquele pessoal, né, naquele município. Pode ser que isso aconteça ou ocorra em outros distritos que nós não estejamos sabendo. Se ela não pode atender, Elisane, que abandone ali e entrar para alternativo. Contanto que tenha uma assistência e um atendimento à comunidade, que é isolada, a comunidade fica longe, quase 1 quilômetro da Jubai. Abandone a linha. A nossa comunidade... Os vereadores já estamos com 11 minutos. Para encerrar. Estou falando sem pedir nem a... Senhor presidente. A questão da linha do Papara ali também, Papara, Bela Vista. Todos os anos a empresa passa 2 meses sem atender Cacimbão, Bela Vista e Onça. Não sei esse ano. Para concluir, senhores. Mas todos 11 minutos. Secretário, me inscreva nas explicações pessoais, por gentileza. Viu? Não. Meu bom dia a todos e muitíssimo obrigado. A Câmara registra as palavras do vereador Cássio. Contra a inscrita vereadora Marina Lima. Dizer a companheira Marina que ela pode conceder a parte dos primeiros 10 minutos, viu? O tempo de líder não pode conceder a parte. Bom dia. Bom dia a todos, aos meus colegas vereadores, à vereadora Aline, a todos da plenária. Júnior, meu bem, você quer concluir o seu pensamento? Não? Elisânio, você quer concluir o que você estava falando? Se você não for se alongar demais, porque o que eu vou falar é rápido. Pronto, tranquilo. Eu desci aqui com um monte de papel, o pessoal, vixe, menina, vai falar é muito. Vou não, hoje minha fala é rápida, até porque eu vi que, de novo, é 11 horas da manhã, né, e a gente ainda tem uma votação para fazer. Mas, né, de novo, cumprimentar todos os meus colegas. Hoje eu vi uma coisa muito bonita, Laerte, aqui acontecer. Primeiro, dizer que você sabe, né, que você tem, além de sua colega vereadora, você tem sua amiga. Isso não é de hoje, Laerte, você sabe que a nossa amizade vem de algum tempo. Eu tenho o prazer de dividir essa plenária com você e ter conhecido um amigo, Laerte, e a sua perda realmente é algo irreparável, mas conte conosco e conte comigo também, né? E eu vi algo, inclusive, muito bonito hoje, Afonso, né? Parabéns pelo seu deputado. Dizer também que logo já colocamos, né, Hugo, emendas novamente esse ano. Não divulgamos ainda, mas já está no caminho, né? Mas eu acredito que é dessa forma mesmo. Eu acredito, inclusive, que os deputados que foram votados em Maranguape devem ter a decência, a responsabilidade, o compromisso com os munícipes de alocarem recurso e obra para o município,
porque se forem votados aqui, devem assim, né, voltar o seu trabalho para o município, né, e não só de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos virem aqui, pegar os seus votos e irem embora, né. Então eu acredito que isso é uma questão de responsabilidade e compromisso. O deputado André, eu acredito que já é uma história antiga com Maranguape, então parabéns, Afonso. E eu acho legal, Afonso, porque você divide isso com todo mundo, né? Eu vejo que é com Sérgio Paes, uma indicação de outro vereador, independente de quem seja, o importante é que seja para o município, né? Isso é muito importante, né? Pediu uma parte, Lerte? Pode falar. Bom dia. Eu já fiz isso aqui na plenária uma vez, né? E eu acabei esquecendo, Afonso, de elogiar o seu trabalho, certo? Do deputado André Figueiredo, que faz jus à votação que teve no município, né? Ou seja, é um deputado que vem sendo bem votado em Maranguape, mas que tem agido com muita justiça em relação a isso. Parabenizo pelo seu trabalho junto a ele. Eu acabei esquecendo ali, porque falar sobre esse assunto esqueci. Eu já fiz isso uma vez, né, na plenária da casa, sobre isso. Então, que os deputados que são votados aqui fizessem o mesmo, né? Um município que realmente seria muito bem-vindo, recurso, para ajudar o município. Era só isso. Obrigado. Pronto. Eu acho que isso é o mínimo, né? Quem recebeu o voto, que devolva em trabalho, em obra, em algo que beneficie o município, né? Então, deixo aqui os meus parabéns ao André, né? E a todos os outros deputados que também, assim como o André, assim como o Idilvan, assim como, né, o João Jaime, que está sempre presente aqui, que continuem mandando as emendas e as obras para o nosso município, para assim a gente continuar desenvolvendo. Pode falar, meu amigo. Nova vereadora, mas até o momento se encerra agora no dia 31 as emendas. Os deputados que já colocaram foi o Matheus Noronha, né? Uhum. O André Figueiredo, o Dilvan já está agendado e o João Jaime. Pronto. Os outros, nenhum acenaram com emendas para Maranguape. Muito importante, Hugo, essa sua informação. Eles vieram, pegaram os votos, levaram bastante votos de Maranguape e agora dá o retorno. Não levaram os votos? Por que não traz uma emenda? É situação, é oposição? Não, é o povo. Muito importante essa sua informação. Obrigado pela parte, Marina. Complementando o que o vereador Hugo acabou de falar, todos os vereadores aqui devem ter contatos com os deputados. Então vamos correr atrás, porque fecha essa janela dia 31, depois disso aí só se for algum remanejamento de emenda, aí ele vai ter que cancelar a emenda de um município para jogar para o outro, aí fica mais complicado. Então a gente correr atrás disso, agradecer sua referência à minha pessoa e ao deputado Marina, deputado André Figueiredo, que tem sido um grande parceiro realmente do município, e independente, senhores vereadores, de quem seja o requerimento, que seja do Júnior, do João Alves, da Marina, do Mardônio, onde quer que seja, quando o recurso vier para Maranguape, que eu anunciar que vem recurso para infraestrutura, fala comigo que a gente pede ao prefeito, a gente tem que também ter o aval do prefeito Átila, porque esse recurso vai para a prefeitura, o vereador viabiliza junto ao deputado, não é isso, Marina? E o recurso vai para a prefeitura e o prefeito é quem indica onde quer fazer. Mas o prefeito Átila tem sido muito ético nesse sentido e tem liberado para que os vereadores, como o vereador Hugo, que já providenciou emenda, a vereadora Marina já providenciou e outros colegas conseguiram emendas, deixa para que o vereador indique qual local quer alocar esse recurso. Então, estou disponível, senhores, se tiver, às vezes tem algum vereador que não tem contato com um deputado diretamente, fala com a gente que a gente viabiliza o recurso e tenta direcionar para a localidade. Pronto. Obrigado, Marina. Pronto, obrigada. Vereador? Pronto. Só voltar aqui um ponto principal, em relação a essa questão do transporte, eu estava pensando aqui de novo, vereador Lisane. Assim, eu acho que a gente poderia solicitar que nossos engenheiros fizessem uma análise, né, dessas linhas que hoje são atendidas pelo sistema de transporte particular, né, que só tem as concessões, e avaliar se realmente eles estão deixando de fazer a rota por dificuldades da via ou por questões da própria empresa. E, diante dessa análise, caçar, né, se for o caso da falta, for da empresa que não queira fazer o serviço
porque para eles não é convincente financeiramente, caçar a concessão e conceder a uma empresa que tenha compromisso e responsabilidade em atender aquelas pessoas. Porque isso aí é uma coisa que a gente vê todo ano a gente vê esse problema dentro das comunidades. E por conhecimento que eu tenho, por ser motorista de transporte, conhecer muitas vias, às vezes não é porque tem uma lama ou tem alguma situação que o ônibus daquele deixa de rodar, não, né? A gente tem companheiros aqui que conhecem estradas e a gente roda em todo canto. Muitas vezes é a falta de vontade mesmo da empresa em atender aquela comunidade, como eu falei agora há pouco. O pessoal da Jubaia, às vezes o ônibus não vai até o final, porque ele sabe que mesmo andando, o pessoal vai pegar o ônibus lá embaixo, vai pagar a mesma passagem. Então isso aí é um negócio muito sério, todo ano acontece. Lá no Papara, lá naquela linha do Papara acontece, na linha da Tijuca acontece, na linha do Trapiá, é um absurdo. Ano passado eu encontrei uma senhora que desceu na pista, na entrada do Trapiá, com 2 bolsas, para ir lá para o São Luís. Imagine aí a distância, da entrada até o São Luís de pé. Quer dizer, então é um negócio sério, isso realmente tem que ser levado em consideração. E se a empresa não quiser atender, ela saia do meio e dê uma oportunidade para quem quer fazer o serviço da forma correta. Isso é o que eu acho que tem que ser feito. Pronto. Posso? Tem quantos minutos aí, Valber? Pronto. Não, tá, eu tô com quantos minutos falando? 8 minutos. Você pode conceder a parte nos primeiros 10 minutos, né? Pronto. No tempo de liderança eu não posso conceder a parte. Certo. Pronto, então vamos lá. Né? Adentrar os assuntos que foram abordados aqui. Vereadora, só um minutozinho só para fechar. Só uma sugestão aqui sobre a questão sobre as empresas. Certo. A comissão, né, de infraestrutura, que é responsável, fazer um levantamento, como é que estão os serviços prestados nas rotas do interior, né, que isso acontece sempre nas rotas dos distritos, e após essa análise, marcar uma reunião com a empresa. Essa é a sugestão. Obrigado, vereadora. Show. Pronto. A gente até montou ano passado, foi em 2021, não foi, Elisinha? A gente montou uma comissão, poderíamos ativá-la e aí começar a provocar essa discussão. Enfim, alguns assuntos foram abordados aqui, eu acredito que o primeiro foi, só esclarecendo uma coisa que o presidente falou, né, sobre os meus minutos regimentais. Eu tenho 10 minutos, né, e mais 10 da liderança. Os 10 da liderança eu não posso conceder a parte, né, e aí a questão regimental, está no regimento, a gente verificou, enfim, é por isso que o presidente falou que nos outros 10 minutos eu não poderia conceder a parte. Foi por isso que eu fui distribuindo aqui as partes para vocês, certo? Pronto. O vereador Elisane falou sobre o calçamento do PETC da Jubaia, e eu até chamei ele ali para entender a situação um pouquinho, né? Eu até mandei uma mensagem para o Valber, né, também, porque a questão que eles levantou não foi nem sobre a obra em si, né? Foi sobre a rua que deveria ser terminada, né, também. E aí uma coisa que eu também vou conversar com o Valber, né, eu sei que é uma região, eu falo sua, né, sua assim, entre aspas, é uma luta de vocês, né, mas assim, eu vou também me comprometer a buscar, né, entender. E por que eu digo que aconteceu algo muito legal hoje aqui? E eu gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque foi provocado algo pela comunidade. Então, em nenhum momento foi provocado colocando culpa em A, B ou C. Inclusive, você deixou muito claro na sua fala que, inclusive, foi culpa da empresa, né, de tudo. Quando você conversou ali comigo com o Laerte, você falou, rapaz, a empresa que, né, e tudo. Aí eu disse, não, vou procurar o Valber, vou ver o que está acontecendo, se pode ser resolvido ali, a questão de complementar, um aditivo que você falou, né? Inclusive, no dia que eu for conversar com o Valber, você puder ir comigo, você conhece mais ali a região, e aí a gente pode construir junto, né? Outra coisa que foi falada aqui foi sobre a visita que foi feita semana passada no hospital. Eu não pude acompanhar, Júnior, porque eu estava numa consulta. Assim que eu saí da consulta, eu liguei até para o Éder, disse, Éder, os vereadores ainda estão no hospital, porque eu estou saindo aqui, eu estava até na Lab Clínica aqui, eu estou saindo da consulta. Ele disse, não, acabaram de sair daqui, né? Só que uma das coisas que, inclusive, foram faladas aqui, eu gostei por conta da verdade, né? Eu gosto de construir política assim, Laerte, é que o hospital,
aumentou o número de clientes, né, lá por conta do período de viroses, né? Isso é importante, porque outras pessoas já fizeram outras falas aqui diferentes, né? Mas não, hoje, muito sério, foi falado que por conta dos períodos de virose, o número no hospital aumentou. Quem trabalha em hospital, eu já trabalhei, sei, não, Hugo? Assistente social sabe que os 6 primeiros meses do ano é um ano, não, Júnior? Muito delicado por conta dos períodos de virose, os períodos de chuva, né? Então isso é muito importante, o cuidado que a gente deve ter, inclusive com os profissionais. O Júnior, eu conversei hoje com o Júnior, né, o vereador Júnior, eu chamo de Júnior porque já foi até meu tio da Topic, né? Desculpa, Júnior, a intimidade. Mas aí o Júnior acompanhou a visita, né? Inclusive disse que foi uma visita muito boa. Né, o diretor estava junto, toda a equipe junto, a vereadora Aline também estava, né, Aline? Então isso é muito bom, fico muito feliz. Eu acredito que, inclusive, se tivesse sido diferente, algo de muito estrambólico teria sido trago, né, à tona, vindo a essa casa, mas não foi, foi algo abordado com muita decência. Então acho que foi muito bonito, né, o que aconteceu nessa casa hoje, sem politicagem, sem algo abordado com muita tranquilidade. Então, aconteceu algo atípico nessa casa, mas muito bonito, né? Então, acredito que deve ser feito assim. Inclusive, também foi abordado o assunto da escola, né, que o vereador Cássio já tinha colocado em questão, e também foi esclarecida a questão da merenda, né, que a merenda estava ok, que só a questão dos 6 meses ali que a creche estava terminando, né, Dandan? Inclusive, eu falei com o secretário, no dia que o vereador Cássio levantou a questão aqui, eu tive com o secretário à tarde para falar outro assunto, e aí ele falou que realmente estava concluindo a obra, né, e tudo. Acho que o vereador Riba até entende mais de obra do que eu, né? Diz que falta muito pouco, né? A gente pode até ali, Dandan e Mardoni, que são daquela área, a gente vê se dá uma coxadinha ali para ver se termina mais rápido, né? Acredito que vocês, mais do que eu, querem que termine o mais rápido possível, né? Pode falar, Dandan. Não pode. Questão de ordem. O engenheiro da empresa esteve lá na quinta-feira junto com o pessoal da secretaria e ficaram de retornar a obra essa semana, mas o Riba esteve lá hoje, mas não retornado, né? Pronto. Eu acredito que o período da chuva, ele nos atrapalha muito em algumas questões. Eu acredito, né? Assim, acredito que o período eu digo isso porque eu fico com o coração na mão, porque a minha quadra começou agora. A minha quadra sim, né? Porque é o bairro onde eu moro. E aí, o período da chuva ali, por conta dos ferros, aí a energia aí acaba parando, né? Mas, enfim, eu queria deixar claro, né, assim, que assim como o pé de Serra da Jubaia e outras obras, foram obras que começaram na gestão do prefeito Átila, né? Então, essa sensibilidade, né, deixar sempre que foi algo que começou na gestão do prefeito Átila, e também falar sobre o evento que o irmão Laeste falou, o Elisane falou. Acho que o governador está gostando de andar por aqui, né, Diego? Governar 2 vezes em uma semana. Isso é muito importante, esses laços entre o governo do estado e o município, e que a gente consiga trazer dessa união, né, Elisane, políticas públicas boas, afirmativas para o município, né? Isso é muito importante, esse laço que foi firmado entre o prefeito Átila e o governador Elmano, esse laço de confiança, e a gente vê que é um laço de confiança mesmo. Depois que eles saem de lá, vão almoçar, né? E isso é muito importante para o município. Está vindo muita coisa boa para o município, a Areninha, e entre outras obras, né? Enfim, eram pautas que eu queria passar por elas hoje, né? Eu acredito que, inclusive, na fala, no que foi falando, já foi deixando muito claro, né, as coisas, as pessoas iam falando e já iam deixando as coisas muito claras, mas qualquer dúvida, vocês sabem, me coloco sempre à disposição, disse até para o Elisane, mandei uma mensagem para o Valber na hora, né, perguntando se a gente poderia se reunir, e contem comigo, e sempre com a clareza e transparência da gestão, viu? Muito obrigada, gente. Tenho. Deixa eu só complementar uma coisa sobre a questão de pediatra no hospital. Hoje a gente vai votar o requerimento do vereador Riba, né? E eu entendo demais a preocupação, trabalhei dentro do hospital, apesar de não ter trabalhado diretamente com criança, porque eu não consigo. Eu não consigo mesmo, eu não tenho
eu fico no coração na mão. Mas é muito importante a pauta que você trouxe, né? E eu queria lembrar, eu acredito que o Mardônio, o vereador Júnior, até tem mais propriedade para falar sobre isso, que o prefeito Átila está em fase de planejamento, né, já, a questão da instalação do centro pediátrico no nosso município. É plano de governo, está no plano de governo do prefeito Átila, que vai ser, possivelmente, quase que certo, depende, claro, da análise do engenheiro, que está sendo feita a obra, está sendo feita pela Leandra, né? O projeto está sendo feito pela Leandra, talvez será onde era a antiga policlínica, ali anexo do hospital, mas aí vai ter outra recepção, para justamente separar, né, para a gente ter o cuidado de realmente separar. Então, já era uma preocupação da gestão, que a gestão, o Átila já vinha falando há bastante tempo, em lives, em projetos, em propostas, né, inclusive, quando ele falava do centro pediátrico, a gente falava muito também sobre a estomoterapia, né, que eram 2 centros muito importantes para o município. Então, essa preocupação realmente é muito importante. Queria lembrar que hoje existe atendimento pediátrico de segunda a sexta no hospital, e antes era somente na segunda-feira, e eu falo isso porque o Emanuel, que é meu sobrinho, né, antes a gente, quando precisou, né, ele só foi atendido numa segunda-feira, ou de 3 em 3 meses no posto de saúde. E hoje tem de segunda a sexta. Ela começa primeiro atendendo os recém-nascidos de cima e fazendo prescrição de algum paciente que esteja internado. Depois começa atendendo aos bebês, né, lá embaixo, certo? Que são encaminhados do posto, ou que são atendidos por um clínico geral e a febre persiste, certo? Ou seja, então, essa preocupação em relação às crianças é uma preocupação que já existia, era algo já discutido pela gestão, e é uma pauta muito importante, muito positiva, que foi levantada, inclusive, pelo prefeito Átila, pela Suzana, que é a articuladora do selo Unicef, que essa bandeira tem, né, a gente sabe toda a movimentação ali em relação às crianças e adolescentes do município. E é isso, gente, né, só para a gente até aos fatos da gestão, às políticas de governo da gestão e aos planos de governo da gestão. E é isso. Muito obrigada, presidente. Terminei no tempo. E é isso. Agradeço a vereadora Marina. A Câmara registra suas palavras. Senhor presidente, gostaria de só levantar a questão de ordem rapidamente. Pois não, vereador. Hoje tive também aqui a grata surpresa, como o vereador Afonso tinha dito, parece até que o deputado estava assistindo a sessão, e o deputado Matheus Noronha acabou de me enviar aqui um ofício que ele destinou à sua excelência, o prefeito Átila Câmara, destinando R$ 2.409.398 aqui para o município de Maranguape, através de uma emenda individual impositiva. Então, só para deixar aqui registrado esse valor que foi destinado aqui para o município pelo deputado Matheus Noronha. Obrigado, senhor presidente. Prosseguindo, não havendo mais nenhum vereador inscrito, damos início à ordem do dia, colocando em discussão o requerimento de número 018/23, de autoria do vereador Damar Félix da Silva, que solicita do município um estudo técnico para o retorno do atendimento infantil. Em discussão. Vai discutir, vereador. Presidente, aliás. Presidente, que nem a vereadora Marina falou, é muito importante para o município desmembrar o hospital para nós termos uma área só infantil, porque de ano em ano a gente sabe que tem essa parte chuvosa que aumenta muito a parte da gripe, né? Fica muita gente gripado, muita gente doente, e é muito triste você andar no hospital e ver as crianças tudo misturado com adulto, pode se contaminar com outra coisa que o adulto tem, que nem eu andei no hospital agora, estava até na visita lá com a Aline, o Júnior, o Elisane e o
Se você tiver alguma live do prefeito, pode mandar para mim, que eu boto nas minhas redes sociais, falando sobre a ala infantil, que nem você falou, pode mandar, que eu boto nas minhas redes sociais, e a gente quer o melhor para Maranguape. Discutir, vereador Marina, vereador João Alves, vereador Riba. Estou na fila também, vereador Hugo, vereador Mardoni. Estou na fila. Deixa eu explicar aqui. O projeto que está sendo executado, que vai ser executado da pediatria lá do hospital, é aquela ala que fica onde era a entrada principal, entendeu? Naquela parte que vai ser desmembrado do hospital, que é onde hoje fica os pré-operatórios e os operatórios, tá? Que era a antiga entrada da aonde era a policlínica. Ele não vai ter acesso ao hospital como o senhor está solicitando. Eles já pensaram nisso, vai ser naquela entrada que fica onde é hoje, onde já foi a policlínica. Está sendo pensado para ali. A obra está sendo. Os arquitetos estão pensando para ali, viu? Não, Hugo. É que nem eu peço do meu requerimento e o que pedindo, é que tem uma área isolada, não importa vai ser isolada. Pode ser no hospital, pode ser no prédio público, pode ser numa casa alugada, qualquer canto. O importante é que a gente veja as criancinhas isoladas dos adultos. Para discutir, o nobre vereador, pode falar na rediscussão, vereador Riba. Para discutir o vereador João Alves, vereadora Marina, vereador... Bom dia, senhor presidente. Vereador João Alves. Companheiros vereadores, público aqui presente. Só para efeito de esclarecimento. Funcionando isso. Só para efeito de esclarecimento, vereador Riba. É de conhecimento notório aqui de todos nós que o município de Maranguape nunca teve hospital infantil público, né? Primeira reflexão, primeira colocação. Existiu sim uma época o hospital particular infantil do Maranguape. Segundo, como já falei na sessão passada, a questão que já estava no planejamento de governo do prefeito Asla, essa questão do centro pediátrico. É só para esclarecer que muitas vezes são colocadas matérias aqui de pessoas pegando carona, colegas vereadores pegando carona. Então, é importante que se saiba, porque está no plano de governo, foi colocado em vários momentos pelo prefeito Ata essa questão, foi feito tudo que tinha que ser feito, só falta implantar. Tudo bem, é uma necessidade. Tanto é que já é uma decisão política desde quando ele assumiu. Tá? Quero dizer que não tinha necessidade desse requerimento, eu não vejo necessidade, mesmo assim, poderia ter sido feito através de uma indicação, mas mesmo assim, eu vou votar a favor, só para dizer que não vai votar a favor porque é a situação. Mas eu não vejo necessidade nenhuma desse requerimento. Tá bom? Só para esclarecimento. Vereador Júnior. Vai discutir, vereador. A questão do centro pediátrico, como foi bem colocado aqui, certo? Ele já é um plano de governo que foi construído em 2020, né? Antes da eleição. O prefeito Átila, reunido naquela época com o seu grupo político, construiu esse plano e o centro pediátrico é um dos grandes projetos que ele pretende implantar. Por que esse centro pediátrico vai funcionar no nosso hospital? Porque lá nós temos já a maternidade, laboratório, quer dizer, dentro do hospital, o centro pediátrico vai contar com toda essa estrutura que o hospital já tem. Então não seria interessante fazer outro hospital infantil em um outro lugar, porque era um investimento muito maior. Então, já está sendo estudado, acredito que até o final desse ano, esse centro pediátrico já esteja funcionando para atender nossas crianças. Que eu também sei, velho, assim como Vossa Excelência, a necessidade que as mães têm, né, com as suas crianças nesse período de chuva, né, em relação à questão de febres, gripes, esse período de vírus, né, virais. E é muito interessante, muito importante, e está de parabéns o nosso prefeito em ter colocado no seu plano de governo
esse centro pediátrico. Vereador Mardoni Chimenez. Senhor presidente, bom dia a todos que nos assistem na plateia. Queria justificar meu voto para dizer que não tenho como votar contra um requerimento que pede um hospital infantil para o município de Maranguape, apesar de que vejo que o requerimento pede o retorno do hospital infantil, e de modo que a prefeitura não teria limites legais para retomar uma iniciativa privada. No entanto, o excelentíssimo senhor vereador Riba, ele esclareceu que, na verdade, ele solicita que seja a implantação de um hospital infantil aqui no município de Maranguape. E dizer que, colaborando com o discurso dos demais colegas, que eu que tive a oportunidade de caminhar com o prefeito Átila, foi algo que praticamente em todos os discursos, em todos os palanques, em todas as comunidades aqui do município de Maranguape, ele já dizia e colocou inclusive no seu plano de governo que seria uma prioridade. Aliás, duas coisas que ele falava muito que seria prioridade em sua gestão, seria geração de emprego e renda, que já está sendo agora com a vinda dessas empresas colocada em prática com a implantação do polo industrial, e principalmente também a implantação do hospital infantil aqui no município de Maranguape, que já foi feito o estudo por meio da Prefeitura Municipal de Maranguape, que já está inclusive aí na programação para brevemente ser implantado no Hospital Gonzaguinha essa ala infantil para as nossas crianças. Então, presidente, justificar que voto favorável, ao mesmo tempo em que parabenizo o prefeito Átila por já ter até se antecipado a este requerimento e já está implantando o hospital no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, vereador Elisânio. Eu analisando aqui o corpo do texto do requerimento do vereador Riba, existe aqui algumas questões que nós podemos analisar que pode ser de problemas de semântica, construção textual. Contudo, o que está posto aqui, certo? O objeto do requerimento do vereador é a viabilidade de um estudo técnico para que se possa ter de volta um atendimento apropriado, especificado às crianças na ala pediatria. E eu acredito que quando se coloca um assunto como esse para discutir numa cidade que tem uma população enorme, de uma carência de atendimento à saúde proporcional, e, além do mais, associada a isso, a função nossa como parlamentar é de trazer o debate para casa, eu creio que o requerimento do vereador, ele se pauta na mais perfeita normalidade da casa para se fazer a discussão adequada. Se o governo municipal já tem no seu planejamento a criação de um setor especificado para isso, que bom, vai se associar ao tema que está sendo aqui discutido. Até porque aquele hospital municipal é um dos maiores patrimônios que nós temos no município de Maranguape. É tanto que nós temos uma receita prevista, uma despesa prevista para aquele hospital anual na casa dos milhões. Esse ano está de 31.831 reais, é o que vai ser, R$1.000 é o que vai ser destinado para lá. Então é necessário com que se faça essas avaliações, porque com esse montante de recursos já está atrasado para não sei quanto tempo a falta de uma ala pediátrica para atender as crianças de Maranguape. Já está atrasado e atrasado muito. Vereador Riba, o seu requerimento, ele repousa na mais absoluta tranquilidade nessa casa para que seja discutido. Porque existe recurso público para lá, nós temos que garantir o atendimento à população, e isso tem que ser realizado. Nós estivemos lá na semana passada, eu estive junto com mais 3 vereadores, fomos muito bem recebidos pela direção do hospital, certo? E percebemos que tem questões no hospital que são louváveis, questões que são boas, que precisam ser ampliadas, mas nem tudo está perfeito, nem tudo está normal.
E nós vamos dizer isso em forma de um relatório apropriado, de forma técnica, certo? Dando conta do que foi lá visto. Ninguém me falou, eu vi. Tem que ser melhorado muita coisa no hospital. Porque com o montante de recursos que se recebe anualmente, com a quantidade de atendimentos e que a necessidade de atender que aquele hospital tem, o maior patrimônio da saúde pública de Maranguape, nós vimos coisas lá que não era para mais estar existindo. Pessoal, vereador, que só tenha o conteúdo. Pronto, pois eu vou trazer para cá e dizer que esse seu requerimento, ele está amparado no âmbito da discussão legal, porque esse é o foro adequado para discutir, certo? A sua prerrogativa de vereador como nós é trazer o debate para cá, e nós precisamos fazer com que essa discussão de fato ganhe corpo, para que as pessoas vejam a necessidade do nosso povo, a necessidade da nossa população. É recurso público que está ali, e é recurso público que tem que ser destinado à nossa população. Pode contar com o meu apoio. Discutir, vereadora Marina. Para discutir. Tá ouvindo? Tá não, né? Tá? Fala. Bom dia a todos. Tá ouvindo? Tá não. Não, quer me fazer algo mesmo. Oi. Agora tá. Pronto. Bom dia novamente a todos. Eu quero dizer, né, vou começar dizendo que eu sou totalmente a favor, né, em nome da liderança do governo, em nome da gestão, né, acredito que todos os colegas vereadores seguirão, né, e que o vereador Elisane começou a fala da forma que eu queria começar. O requerimento, ele tem um problema de semântica, ele dá um duplo sentido, né, ele fala, e aqui eu estou com ele na minha mão, a realização de um estudo técnico para o retorno de um hospital infantil em Maranguape. Então, dá a entender que o vereador está requerendo de volta o hospital infantil que já existia no município. Que dá a entender. E aí, quando a gente vai votar algo nessa casa, a gente tem que se ater ao que está aqui. A gente vota de acordo com o que está escrito. Certo? Isso é em qualquer projeto de lei, em qualquer indicação, em qualquer requerimento. Então, a gente tem que ter cuidado com o que vai escrever e como vai escrever, certo? É só esse o cuidado que a gente tem que ter na hora que for fazer um pedido. Porque, como o vereador João Alves falou, o hospital infantil que existia em nosso município, o antigo hospital infantil que existia em nosso município, era um hospital particular. Portanto, se era um hospital particular, a prefeitura não tem como se envolver em iniciativa particular, certo? Então, eu só queria deixar ênfase essa questão. Mas o vereador Riba deixou claro, de forma verbal, que se tratava que ele estava pedindo um outro hospital, né? Que era interessante que fosse colocado no requerimento isso. Porque quando se fala em hospital infantil, irmão Laeste, você que é mais antigo, né? Para não dizer. Quando se fala em hospital infantil, você lembra de qual hospital infantil? Do que já existia em Maranguape, não era? O que era particular, não era? Todo mundo de uma geração mais antiga lembra desse hospital infantil. Ou seja, esse requerimento era para ter sido ter tido só um pouquinho de cuidado na hora de ter sido escrito. Mas eu acredito, né, na boa vontade, qual é? Levar o cuidado para as nossas crianças, que é uma política pública que já está sendo desenvolvida pela gestão municipal, e isso já ficou bem claro aqui, que é uma política de governo que foi implantada, inclusive, né, na política de governo do prefeito Átila Câmara, que tem o objetivo de ser implantada até o segundo semestre. Certo? Que está sendo desenvolvido o projeto pela Leandra, que já ficou claro não somente nessa casa, mas em outras diversas ocasiões, pelo prefeito, pela gestão, pela secretária, pelo Éder, que seria aonde seria colocado não um hospital, mas um setor pediátrico, separado, justamente para cumprir o objetivo, que era separar, certo? Então, assim,
O meu voto, totalmente favorável. Por quê? Porque o objetivo realmente é levar o quê? O objetivo final, né? A ordem dos fatores, né? Os matemáticos de plantão, a ordem dos fatores não altera o resultado. Se o objetivo final é levar o cuidado e o bem-estar às crianças, o voto da gestão dos vereadores será favorável, certo? Mas que realmente existe um erro de semântica neste requerimento, certo? Mas o meu voto é totalmente a favor. Muito obrigada. Mais alguém para discutir? Havendo quem queira discutir, vereador? Vereador Riba. Primeiro, para o presidente, o meu requerimento era para ser colocado na semana passada. Então, o senhor pediu para deixar o requerimento para outra sessão, para poder rever o requerimento. Então, Marina, se tem algum erro aí, eu acho que nós temos advogado na casa, se tem algum erro. Ninguém me disse que era para mudar alguma coisa, então o erro não é meu. Apenas eu pedi para fazer, entendeu? Aí, se tem algum erro aí, a gente tem um advogado para olhar os requerimentos e o advogado da casa que está errado. Outra coisa. João, 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses você dizer que não precisava colocar um requerimento desse. Por que que ninguém não puxou a pauta aqui no plenário para conversar com o prefeito e o prefeito dizer que não precisava, que ele estava fazendo 2 anos e 3 meses? Então eu acho que já teve tempo demais para o prefeito começar um hospital infantil, tá certo? Planejamento, presidente, eu teria como ver esse planejamento que o nobre vereador Mardoni falou que está tendo planejamento, tem como mandar para mim ver esse planejamento? O senhor pode solicitar. Solicitar, né? Ok, obrigado. É só isso mesmo. Obrigado. Para rediscutir, vereadora Marina. Pronto. Não, só queria deixar uma coisa aqui bem clara, vereador, meu presidente. Eu acredito que o meu grupo, né, as pessoas que estão aqui que pertencem ao meu grupo sabem. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, vereador Mardoni, quando o meu grupo ganhou? Porque não foi somente eu fiz todas as comemorações que eu podia. Agradeci a todo mundo. Voltei em todos os bairros que fui bem votado. Uma semana depois eu sentei a bunda na cadeira, peguei o regimento interno, a lei orgânica e fui estudar. Para eu não ter que colocar a culpa em ninguém de algo que eu tenho a obrigação de saber. Certo? Só isso que eu tinha que deixar bem claro. Para discutir, senhor presidente. Vai discutir, vereador João Alves. Só com referência ao tempo, eu não acho muito não, vereador, porque primeiro ano, ainda o prefeito, todos nós ainda se deparamos da pandemia ainda. Então, nós tivemos ainda pandemia, logo quando foi assumido, e essa questão é a obrigação de todos nós realmente tomar conhecimento do que acontece no município. Tá? Se Vossa Excelência não tomou conhecimento, eu aceito porque não tomou, mas que é a obrigação de todos nós tomar conhecimento do que está acontecendo no município. Obrigado, senhor presidente. Para rediscutir, vereador Júnior. No primeiro ano da gente aqui na Câmara, eu, inclusive, fiz um projeto de indicação solicitando o centro pediátrico lá para o hospital. Viu? A indicação lá é da gente, né? Não, vamos quem querer rediscutir, coloco em votação o requerimento do vereador Ribamar Félix. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Encontra-se escrita explicações pessoais do vereador Elisânio Belino. Disparado 3 minutos, vereador. Oi. Bem, pessoal, presidente, o que me fez pedir aqui as explicações pessoais é porque a gente entende que tem que atender
as prerrogativas da casa, os tempos determinados de fala, e muitas vezes nesses tempos não dá para a gente discutir o que a matéria pede, porque de fato são temas que são de extrema importância para a vida da nossa população. O que eu trouxe aqui hoje, certo? O que eu trouxe aqui hoje, não estou fazendo ilação a nenhum tipo de situação de A, de B ou de C. Em relação ao calçamento do pé de serra da Jubaia, é responsabilidade do governo municipal, assim como também do governo do estado, que fizeram as relações de concedente e de conveniente nesse convênio, que eles cobrem da empresa que está fazendo a obra, certo? A qualidade necessária para atender aquela população e qualquer outra obra no município, porque o povo, a população em si, quando recebe um benefício desse, certo? Não precisa receber de qualquer forma. Infelizmente, o calçamento está começando lá, já está quase que concluído, e está concluído com a cara que já tem quase que 30 anos. Horrível. Mas a empresa vai ter que dar conta disso. A empresa vai ter que dar conta disso porque a qualidade da obra, quem está fazendo é ela. E está recebendo por isso. Estão pagando. A prefeitura está pagando e o governo do estado está pagando. Então, na hora certa, eles vão ter que ser requeridos para atender a necessidade do povo. Em relação aos transportes, como foi aqui colocado, é importante que se faça essa comissão, porque o povo de Maranguape, o usuário do transporte público, que não paga uma passagem barata, não pode ser deixado no meio da viagem, certo? No meio do destino, de forma humilhante, como em muitos casos acontece. E o vereador Júnior aqui trouxe essa situação. E por fim, em relação ao sistema de abastecimento d'água, a gente pede, que já fazem 2 anos que esse edital teve o seu resultado praticamente, e a gente não viu a celeridade dessas obras acontecer, e a gente sabe que na gestão pública, se não cobrar, não estiver acompanhando, a coisa não anda. Eram essas minhas palavras e meu obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito. O vereador Júnior, inscrito em expressões pessoais, dispõe de 3 minutos regimentais. Bom dia a todos, né? Eu me inscrevi aqui nas explicações pessoais, né, vereador Riba? Parabéns pelo seu requerimento, né? Ou correto ou não, mas o importante é que esse centro pediátrico já estava nos planos do governo, você não estava aqui no primeiro momento na Câmara, mas o importante é que o prefeito vai fazer isso, vai criar o centro pediátrico para nossas crianças, para atender as famílias, né? E colocar que esse projeto de indicação foi um projeto nosso, aqui, o projeto desse vereador, no primeiro ano de mandato, né? Fiquei conversando com o prefeito Átila e aquilo que eu coloquei, ele disse para mim, Júnior, a gente vai implantar no próprio hospital, o centro pediátrico, porque lá a gente já tem toda a estrutura para receber. A gente já tem o laboratório dentro do hospital, a gente já tem o órgão do EMOS lá dentro do hospital, se for um caso da necessidade. A gente tem a central de oxigênio, a gente tem o berçário lá, a maternidade. Então, o centro pediátrico ele vai se adaptar muito dentro do hospital, porque já tem toda a estrutura, né? O SAMU, se for preciso transferência. Então, assim, vamos torcer para que, se Deus quiser, esse ano a gente consiga implantar e as nossas crianças tenham esse atendimento que é tão necessário e tão importante. Era só essas minhas palavras, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão. Convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, quinta-feira, dia 23, no mesmo local e horário. Bom dia a todos.